Vamos lá, vamos começar Êxodo. Só uma observação aqui sobre Êxodo, para quem não sabe o significado. Êxodo quer dizer saída. Se vocês lembrarem no tempo de escola, quando as professoras ensinavam sobre o êxodo rural, que era quando as pessoas saíam do campo e iam para a cidade. E aqui também tem mais ou menos esse significado de saída, porque é quando eles saem da escravidão do Egito e partem rumo à Terra Prometida, que é o que a gente vai ver aqui ao longo da história, tudo que acontece, né, em relação a isso, como Deus proveu, o quanto que eles, né, tiveram que aprender antes de alcançar o objetivo deles, né? Então, vamos ler, porque também é uma parte muito bonita, muito interessante da Bíblia, que ensina muitas coisas pra gente. Então, vamos começar, certo? Capítulo 1 de Êxodo. A opressão no Egito. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issassar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliene-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitavam a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andaram pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas.
Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó souber disso, procurou matar Moisés. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdócio de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber aos rebanhos de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, este lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convide-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante na terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu. Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci aqui para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos hebreus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Moisés a Deus: Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés:
Diga aos israelitas, ó Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é meu nome para sempre, meu nome, qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, ó Senhor, ó Deus dos seus antepassados, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu para mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro agora. Deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés a jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhes mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe: depois, ora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção aos primeiros sinais milagrosos, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem no agora, nem no agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede visão ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo a seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. É impressionante, né? Como que Moisés, falando com Deus, ainda não se achava capaz de fazer o que Deus estava pedindo, né? E isso se chama insegurança, que nós seres humanos temos muita insegurança em relação a tudo. Às vezes nós precisamos da ira de Deus sobre nós mesmos para a gente saber o poder que a gente tem, porque se Deus está falando para a gente fazer uma coisa, Deus deu 1000 opções, ele mostrou 1000 maravilhas para ele ali, aos olhos dele, e mesmo assim ele duvidava da própria capacidade dele e pediu para
colocar outra pessoa no lugar dele. E é exatamente isso que nós não devemos fazer. Nós devemos acreditar que nós somos capazes de fazer coisas para Deus, que somos capazes de fazer maravilhas para Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo à toa, todos nós temos um propósito e Deus nos criou com esse propósito. E é importantíssimo que nós acreditemos no nosso propósito, que nós enfrentemos os nossos medos, seja de falar em público, seja de sair, seja de fazer qualquer coisa. Se Deus colocou no nosso coração, então nós somos capazes de fazer, certo? Então vamos enfrentar os nossos medos. Eu tenho uma frase que eu amo dizer, é que se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas faça, sempre faça, principalmente se for para Deus, né? A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher, seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levaram à mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você, o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para apresentar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto e encontre-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram à reunião. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo como o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira virem ao seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não darei palha a vocês. Saiam e recolham onde puder achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar
restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os aprisionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o Faraó. Por que tratas os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia libertação. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo? Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não me revela, mas pelo meu nome o Senhor não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra dos trabalhos impostos pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirão ao faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Esses foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Ezeron, Carmim. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Joar, Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento. Gerson, Goate, Merari e Levi viveu 130 anos e 137 anos. Os filhos de Gerson formam seu clã, foram Libirim e Semei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merarim foram Mali e Mussi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão formou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés.
Arão viveu 130 anos e 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefege e Zicrim. Os filhos de Uriel foram Misael, Elzafã e Citrim. Arã tomou por mulher Eliseba, filha de Aminade, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Esses foram os filhos do clã dos Coraitas. E Eleazar, filho de Arã, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do exército, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. A Bíblia é bem detalhista em relação às árvores genealógicas, porque isso prova que não são simples pessoas, são pessoas realmente escolhidas por Deus. E eu acho, assim, de uma riqueza de detalhes tão grandes. Eles colocam certinho os nomes. Eu acho, assim, é incrível como foi escrita, o cuidado com que foi escrita a Bíblia. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? Aqui, algumas pessoas costumam dizer que provavelmente Moisés era gago. Ele falava gaguejando, por isso que dizem que ele não tinha facilidade para falar. O Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que ordenar e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos e o meu povo, os israelitas. Os egípcios saberão que sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão ficaram com o Senhor e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando foram falar com Faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram com que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e ela se transformou em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor havia dito. A primeira praga de sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, ó Deus dos Hebreus, mandou-lhe dizer que deixe ir meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber as suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Nilo,
dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Nilo, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó e todos os conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, tão mal que os egípcios não conseguiam beber de suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas, voltou para o seu palácio. Nem assim faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podia mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. A segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó, diga-lhes que assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo, irei mandar sobre todo o território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em todo o quarto, até em sua cama. Entrarão também nas casas de seus conselheiros, de seu povo, dentro de seus fornos, dentro de suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em todos os conselheiros, em todo o seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim, do meu povo, e então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs, e sobre apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, tuas casas, teus conselheiros e teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre Faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirava mal. Mas quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor havia dito. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Por toda a terra do Egito assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens, nos animais, por todo o pó da terra do Egito. Transformou-se em piolho. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestaram os homens e animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor havia dito. A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se a Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei chames de moscas para atacar você, seus conselheiros, o seu povo, suas casas, as casas dos egípcios, e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra, e farei
distinção entre meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e das casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir se oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã enchemos de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor ordenou que seu pedido as moscas deixassem faraó, seus conselheiros e seu povo. Mas não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se seu coração e não deixou que o povo saísse. A 5ª praga, morte dos rebanhos. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, diga-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe seu povo ir até que preste culto. Se você ainda não quiser deixar ir e continuar a impedir, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó, que estão nos campos, cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Teimoso esse faraó, né, gente? Mas, na verdade, isso também, até mesmo endurecer o coração do faraó é uma estratégia de Deus, né? Porque quanto mais o faraó se negava a obedecer a Deus, mais Deus provava seu poder, mais Deus mostrava o quanto ele é poderoso e quanto ele pode causar extremos danos quando não há obediência, né? A 6ª praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza e dê uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante de Faraó. Ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito, e de feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a atender a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A 7ª praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderei ter estendido a mão ferindo você e seu povo com uma praga que lhe teria eliminado você da terra, mas eu mantive em pé exatamente como este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que meu povo seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixá-lo ir. Amanhã, a esta hora, enviarei o pior tempestade de granizo que já caiu sobre a terra do Egito, desde o dia da fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos
os homens e animais que tiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, os seus rebanhos, os seus escravos, mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões, granizo e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios, cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, e eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu o deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu os tens conselheiros ainda não Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceriam mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, obstinou seu coração e ele e seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou os israelitas saírem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. 10º capítulo. A 8ª praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e eu o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. E é verdade, né? Se a gente for olhar nos dias atuais, até hoje, às vezes viram meme, né? As pragas. Dirigiram-se, pois, Moisés, Arão e Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que você poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo. E todas as árvores que estiverem brotando nos campos encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me quem irá.
Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram um grande número sobre sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos, todas as árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente lhe disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muito mais força um vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os israelitas saírem. E só vai aumentando as pragas, né? Quanto mais ele endurece o coração de Faraó, mais aumenta, as pragas ficam mais severas. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o céu e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão ao céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar. Durante 3 dias, todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, ao nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos que animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que ver a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa ele deixará sair daqui até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça a seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era dito em alta estima do Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão. Desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim, ele ajoelharão diante de mim e suplicarão: saia você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não dará ouvidos a você, a fim de que os meus
prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que o 10º dia desse mês, todo homem deverá preparar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme a cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo em ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Expulsarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outro no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer ao 14º dia até o entardecer ao 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, porque onde quer que comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convidou todas as autoridades de Israel e lhes disse: comam um cordeiro, um cabrito, cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o significado dessa cerimônia, respondam: é o sacrifício de Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do primogênito, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias dos gados. No meio da noite, Faraó
E todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um só morto. Que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, mas assadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram a Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além das mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pão sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, assim como o Senhor passou na vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Eles também tiveram que passar em vigília essa noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa. Depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita não me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos hebreus e dos jebuseus, terra em que jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, dando quando saí do Egito.
Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, entregá-la a vocês, como jurou a você e aos seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, diga-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Nossa, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Pronto. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos seus filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acompanharam então junto ao deserto. Acompanharam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los. No caminho e de noite, uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acompanhem perto de Pia e acampem. Disse aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e eles o perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o Faraó mandou apontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e os carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto do Pi-Airote, de frente a Baal-Zefon. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito
que vocês nos trouxeram para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tinham dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar na terra seca. E porém endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de fronte deles e se pôs atrás. Então, os egípcios e os israelitas, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-las. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavalos e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram do encontro às águas e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram, encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que tinha perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu quão grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Foi bem forte o que aconteceu. Apesar do povo estar com medo, apesar do povo não estar confiando, queria voltar a ser escravo, Deus provou e demonstrou toda a sua força ali diante dos israelitas e acabou com o exército de Faraó, né? Agora, vamos começar mais 10 páginas daqui a pouco.